não se qualifica automaticamente para o Employment Insurance, mas é possível. É possível o self-employed. Quando você é employee, automaticamente lá no teu pay stub tem lá uma linha de Employment Insurance, de dedução, mas como self-employed você pode sim, você tem que solicitar no Service Canada, dizer que você quer contribuir como self-employed, e no próximo tax return você começa a ser cobrado o Employment Insurance como self-employed. Você não é elegível para o... Aqui, na verdade, o ORIP, que é em Ontário, mas a mesma coisa em New Brunswick. Isso é uma regra que vale para quase todas as províncias, exceto o Quebec. Você pode recuperar o teu GST, HST, que você, quando você se registra, porque basicamente, qual é a regra do GST? Quando você desenvolve um negócio e no trimestre ou nos 4 últimos trimestres você excede em $30.000 de faturamento, é mandatório você fazer o registro para o GST Account. Então, uma vez feito o registro, você tem que cobrar, no caso de New Brunswick, é 15%. Você tem que cobrar 15% nas tuas invoices, nas tuas cobranças. E quando você se registra para o GST, você tem que fazer o GST Return, que basicamente, assim, muito resumidamente, é um conta corrente de quanto de GST que você coleta, os 15%, e o quanto de GST que você paga nas despesas do teu negócio. Então, você pode, como self-employed, você pode recuperar parte desse valor. Como self-employed, você tem a possibilidade de deduzir todas as despesas para o negócio. Quando a gente fala em muitas despesas, toda despesa do negócio ela pode ser deduzida. Acontece, fazer só um parênteses aqui, acontece que muita gente, quando é self-employed, ela não abre uma business account, ela não faz uma separação, uma conta corrente específica para desenvolver o negócio. Então, acaba que, no momento de fazer essa apuração, isso fica um pouco dificultado, porque tem despesa pessoal e despesa do negócio tudo junto. Ah, é proibido? Não, não é proibido. Mas, gerencialmente falando, não é o adequado. Você vai ter dificuldade de fazer a separação das despesas e isso pode ser que gere algum erro ou pode demandar um pouquinho mais de trabalho na hora de você ter que se preparar para preparar as suas taxas. E outra coisa, como self-employed, não é elegível para receber o Canada Employment Amount. Esse é um valor que, para quem é employee, você recebe esse tax credit, para quem é self-employed, não recebe. Aí vamos lá, vamos para uma corporation. Basicamente, o meu intuito hoje não é dizer para vocês, não, vale a pena uma corporation. Lógico que eu tenho um foco muito grande em trabalho de pessoas que deixam de ser sole propriety ou partnership para ser para uma corporation. Mas por quê? Porque elas apresentam uma série de situações que é melhor. Mas eu também tenho casos de clientes que me procuram querendo incorporar e quando a gente começa a conversar, fala, não é o momento de você incorporar. Você não tem a necessidade de incorporar. Abre uma sole propriety, abre uma partnership, espera, solidifica o teu negócio, porque dependendo da situação, imediatamente é necessário, mas dependendo da situação, não. É isso que eu quero instigar a vocês junto comigo para a gente chegar a essa conclusão. Se é vantagem para uns ou se não, para outros também não, e etc. Então, vamos lá. Corporation, vantagem de uma corporation. Como a gente viu no anterior, ela há tanto vantagens quanto desvantagens. Mas vamos falar um pouco das vantagens. Primeiro, a responsabilidade limitada. O que seria a responsabilidade limitada? A corporation, tudo que você tiver eventual problema, então vamos dizer, vamos tentar surgir um exemplo. Eu tenho um cliente que ele tem produtos para pet. Então, ele me procurou, eu quero incorporar. Aí eu chego, por que você quer incorporar? Eu quero porque se eu tiver um problema, o produto que eu vendo para um pet, algum pet venha ter algum problema, eu tenho uma ação, eu não quero que isso dê problema para minha casa. Por quê? Porque ela é uma responsabilidade limitada que você tem na corporation e essa responsabilidade ela vai até o total do capital dessa corporation.
Então, ele não abrange, ele não avança sobre os bens do shareholder, dos acionistas. Não sei, para quem lembra um pouco do Brasil, no Brasil também tem isso, mas no Brasil você tem o que é muito comum no juízo, a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, então entra uma ação contra uma empresa, quando você tem qualquer problema, qualquer discordância sobre alguma coisa, alguém entra com um cliente, entra com uma ação contra uma empresa, e o juiz vai na empresa, não tem dinheiro na empresa, desconsidera a personalidade jurídica para ir no bem dos sócios, dos acionistas. No Canadá, isso não vou dizer que é impossível acontecer, quando o juízo entende que houve uma fraude na constituição dessa corporation, há essa desconsideração da personalidade jurídica também. Mas, no geral, não, ele fica na corporation, porque normalmente a corporation tem seguros, como tudo no Canadá, você precisa ter seguro de operação, liability insurance, etc. Então, o seguro paga, o que sobrar, a empresa paga no limite do seu capital. Então, isso é importantíssimo. Enquanto uma sole propriety, uma partnership, não tem limite, não tem responsabilidade limitada. Foi na empresa, a empresa tem dinheiro, foi nos donos, tem uma casa. Avança sobre a casa até pagar prejuízo ou qualquer problema, ação que essa empresa teve por decorrência da sua atividade. Uma segunda vantagem é a questão da percepção comercial. Uma sole propriety, uma partnership, ou você cria ela no seu próprio nome. Então, por exemplo, eu, Edgar Moura. Qual o nome da minha empresa? Edgar Moura. Ou você pode criar um nome comercial. Então, vamos lá. Vamos supor, MBTech Solutions. Então, eu criei um nome comercial. Mas, quando você tem uma corporation, você tem um sufixo, que é o incorporated, ou inc, ou corporated, ou LTD, e etc. e tal. Isso, para algumas pessoas, pode não fazer diferença, porque eu tenho clientes da área de TI que eu tenho uma corporation, porque a empresa exige uma corporation, e eu só vou faturar minha invoice e não tem necessidade de ter nome, ela faz uma number corp e tal. Então, eu não tenho necessidade disso, eu faço só porque o cliente assim me exigiu. Agora, tem clientes do ramo comercial que necessita ter essa percepção comercial de empresa mais robusta, e ela demonstra e ela denota uma percepção de empresa comercial mais sólida. Uma terceira é o income deferral, que é o diferimento de renda. Numa corporation, você consegue fazer o diferimento de renda. Como que você faz isso? Você consegue, ou através de investimento dentro da corporation, que você joga, em vez de pagar imposto agora, você paga o imposto lá na frente. Diversas situações, coisa que como sole propriety você não consegue fazer. Como sole propriety é o quanto você faturou, menos as despesas do negócio, sobrou o valor, pagar imposto. Uma quarta captação de capital. Eu tenho um cliente que ele é do ramo de entretenimento e ele foi ver diversos editais para fomento, participar, receber recurso, e quase todos esses editais, eu estou dizendo quase todo para não incidir nenhum erro, mas eu acho que todos os editais pediam que ele tivesse uma corporation. Por quê? Para captar capital, uma corporation é melhor, até para você requerer, bom, lógico, normalmente não basta só ter uma corporation, normalmente você tem que ter uma corporation, tem que ter um histórico de transações e etc e tal. Se você não tiver ela com muito tempo, você vai avaliar também o crédito do shareholder, etc. Mas é mais fácil você captar capital numa corporation. Numa sole propriety, isso é impossível, vamos dizer assim. Uma quinta vantagem seria tax credit. A gente vai ver um pouquinho, a gente vai comentar. Existe um dos principais benefícios de uma corporation, é o Small Business Deduction. O que é isso? Numa corporation, enquanto no personal tax, acima de $220 mil, varia um pouco de província para lá e para cá, você paga já 53,53% de imposto, inclusive em New Brunswick. Já numa corporation, até $500 mil para
uma pequena empresa, para uma corporation que se quadra como Small Business Deductions, até $500.000 não é de faturamento não, tá? É de lucro. Ela só pagaria em New Brunswick 11,5% de imposto. Ou seja, então, dependendo do teu faturamento hoje, dependendo do teu net income, que é basicamente, seria o taxable income, mas o net income é quase igual ao taxable income, dependendo do teu taxable income, do teu net income, ou seja, você está pagando 11,50 na corporation contra 53 como sole proprietorship, como self-employed. Então, uma diferença abissal. A gente vai mostrar algumas simulações, basicamente 3 simulações, para você ter uma ideia de como se comporta essa situação. Agora, o importante, toda a nossa apresentação hoje, os números que nós veremos, elas estão fundamentadas para a província de New Brunswick e considerando que a corporation é uma CCPC. O que é uma CCPC? É uma corporate controlled private Canadian. Basicamente são corporation controlada por canadense privado. O que a legislação do Corporate Tax fala? Que basicamente são residente permanente ou canadense. Isso não quer dizer que quem não é residente permanente e quem não é canadense também não se beneficia. Muito pelo contrário, muita gente que é self-employed, até no início de julho, uma das principais províncias que não tinha exigência para quem era não residente ou residente temporário abrir corporation era New Brunswick. Eram somente 5 companhias: New Brunswick, BC, Nova Escócia, PY e Quebec. Somente essas 5 províncias permitiam que quem era ou não residente ou residente temporário pudesse abrir uma corporation. E no início de julho, eu acho que Ontário viu que estava ficando um pouco atrás, Ontário mudou a legislação dela e agora Ontário também permite. Ontário não permitia. Ontário só permitia que pelo menos 25% dos diretores e dos shareholders tinham que ser residente temporário, residente permanente ou canadense. Mas Ontário mudou e agora também permite. Mas New Brunswick já faz isso há muito tempo, tanto que eu tenho diversas corporations de não residente como cliente que ela foi registrada em New Brunswick. Tem um registro extraprovincial em Ontário, mas elas foram registradas em New Brunswick. Porque New Brunswick já permite isso há muito tempo. Então, Edgar, deixa eu aproveitar, porque essa é uma das perguntas bem recorrentes. Então, o que você está dizendo em NB, a pessoa não precisa necessariamente ter o PR ou ser cidadão para poder abrir uma corporation, é isso? Perfeito, definitivamente não precisa. Legal. Então, assim, se eu tenho visto de estudo ou visto de trabalho, tem alguma diferença ou eu necessito visto de trabalho para abrir uma empresa? Você não precisa nem ter visto, você pode ser não residente. Eu tenho pessoas que estão no Brasil, nunca pisaram no Canadá e tem uma corporation em New Brunswick. Ótimo, ótimo. Bom saber, porque essa é uma pergunta bem recorrente. Obrigada. Nada. Então, como a gente estava falando, e até a Thelma fez um comentário, eu já trabalho com New Brunswick em relação a isso, por isso que eu falei lá no início, New Brunswick e a MBTax já estão num flerte há muito tempo, mas veio a pandemia e isso adiou, mas isso agora a gente está iniciando a nossa operação. Mas eu já trabalho com New Brunswick há muito tempo, eu já cheguei a trabalhar com Nova Escócia também, mas New Brunswick é bem mais aprazível, o relacionamento e o processo para você fazer toda essa abertura, incorporar e etc. e tal. Então, prosseguindo, voltando, todos os números, a gente vai ver algumas simulações aqui, considerando números para New Brunswick e, no caso de corporation, para quem é residente temporário ou residente permanente. Quem não é residente temporário ou não residente também se enquadra, mas as simulações são outras. Aí a gente tem que entrar em contato para a gente verificar, porque não é 11,50, no caso, o corporate tax a se pagar. Ele é 26,5. Então, é um pouquinho maior,
mas ainda é possível, não tenha dúvida disso. E a questão de divisão de renda? Isso é uma questão de que